No começo de One Piece já tinha estabelecido os 3 grandes poderes, a Marinha, os Yonkous e os Shichibukais. Mas e se eu te falar que existe um 4º poder tão perigoso ou mais perigoso quanto esses? E aí rapaziada, beleza? Você que é fã de One Piece sabe que a Grand Line é muito difícil de ser navegada. O motivo disso são as ilhas magnéticas, os climas imprevisíveis e os oceanos isolados. Então fica a pergunta aqui, como você governa um planeta dividido em partes onde as pessoas mal sabem o que está acontecendo na ilha vizinha? E a resposta aqui não está somente nos navios da marinha ou no poder dos almirantes, está no papel impresso. Então para começar, seja bem-vindo a esse ecossistema de informação que Eiichiro Oda fez, onde a frase "o que não sai no jornal não aconteceu" é regra absoluta da geopolítica. O 4º poder. Quando a gente fala de comunicação no mundo de One Piece, tem o jornal do Big News Morgans, que atua como o verdadeiro 4º poder. Ele é o único, digamos assim, meio da realidade global. Então, se o governo mundial realiza um massacre e o Morgans não publica, o mundo continua girando numa ignorância pacífica. A informação em One Piece é muito importante e centralizada. Então, quem controla o fluxo de notícia controla a própria percepção da verdade. E para entender melhor a Grand Line nesse aspecto, a gente precisa trazer o conceito de fabricação do consentimento do linguista e filósofo Noah Chomsky, onde ele fala muito que no nosso mundo a mídia de massa, como a televisão, frequentemente serve para validar as ações das elites econômicas e políticas. Vamos lá, para ficar mais claro aqui, o Chomsky desenvolveu uma teoria junto de Edward Herman que chama modelo de propaganda. E essa teoria fala o quê? Fala que os grandes meios de comunicação, mesmo sem receber ordens diretas do governo, tendem a publicar informações favoráveis aos interesses das elites econômicas e políticas. Um exemplo simples aqui, vamos lá. Segundo esse modelo, se 2 situações muito parecidas acontecem em um país aliado e um país rival de uma grande potência, a informação jornalística pode receber uma visão diferente, destacando mais os erros do país rival de um lado e menos do país aliado. Em One Piece, quem são as elites aqui? São os Tenryubitos, os nobres mundiais e o governo mundial. Então existe essa engrenagem onde o cidadão comum de uma ilha pacífica no West Blue pode nunca ter visto antes um pirata de verdade ou um dragão celestial, mas o efeito que o governo tem através do jornal faz com que essa população comece a ficar com medo dos piratas de forma generalizada e consequentemente passe a apoiar e financiar a tirania da marinha sob a bandeira da justiça absoluta. Então o consentimento para essa tirania foi fabricado pelo medo. Governo mundial versus Big News Morgans. Só que se você está pensando que o governo mundial manda e desmanda nessa máquina de propaganda, não funciona assim. O que a gente vê na obra é uma coisa mais complexa e bem perigoso. É como se fosse uma dança política entre a censura do governo mundial e o interesse particular do maior magnata de informação de One Piece, Morgans. Do lado do governo mundial, ele opera através da Cyberpol e das ordens diretas dos Goroseis, usa o jornal como uma ferramenta de apagamento histórico, como foi em Thriller Bark, onde o governo tentou abafar a derrota do Gek Moria para manter essa ilusão de que os Shichibukais eram invencíveis, e na reescrita histórica também de vários casos extremos como o Século Perdido, o ataque a Ohara, além do incidente de God Valley, que foram todos varridos assim para debaixo desse tapete midiático. Isso diz o que do governo mundial? Que se a história não serve para a narrativa do governo, ela é reescrita ou deletada. E do outro lado tem a linha de frente do Morgans, que é o capitalista do caos. E aqui entra o diferencial do Big News Morgans. Ele não é um funcionário público ou um fantoche das ideias do governo mundial. Ele é o presidente da World Economic Journal, um capitalista da informação. Ele já disse aqui, abre aspas, eu decido o que vai para as manchetes, às vezes a verdade é a melhor história, e o caos vende muito mais, fecha aspas.
Ou seja, o Morgans joga com o governo até onde lhe convém. A sua verdadeira lealdade aqui é com um furo jornalístico. Então, quando a Cyberpol tenta ameaçar e intimidar ele para censurar uma notícia, ele reage. Porque se o caos global gera mais engajamento, mais vendas e mais impacto do que uma narrativa pacífica do governo, o Morgans sempre vai estar ao lado do caos sem hesitar. Transformando monstros em heróis. Agora vamos ver como essa manipulação midiática pode alterar as recompensas, a geopolítica e o destino de nações inteiras com 3 exemplos claros. Vilanização de Ohara e Nico Robin. Quando o governo mundial decidiu aniquilar os arquipélagos de Ohara para esconder a verdade sobre o século perdido, eles precisaram justificar o uso do Buster Call. E nesse caso, a mídia foi usada para transformar os cientistas pacíficos em demônios que queriam reviver as armas antigas para destruir o mundo. Nisso, a Nico Robin, que era muito pequena ainda, só 8 anos, foi pintada nas manchetes como uma ameaça global, a criança demônio. Então, o consentimento da população para essa atrocidade, que aconteceu com uma ilha inteira, foi comprada através do pânico que foi impresso nas páginas do jornal. Luffy, o Quinto Imperador. E depois daqueles eventos no território na Big Mom, em Holy Cake, o Morgan estava presente naquilo tudo e viu o potencial narrativo da situação. E foi então que, movido pelo puro interesse editorial de criar uma saga épica, porque épicos vendem jornais, o Morgans exagerou nos fatos. Ele coroou o Luffy como o Quinto Imperador antes mesmo do Luffy ter o poder real de um Yonko na época. Ele ainda manipulou a percepção da população do mundo, inflando a ameaça do bando do Chapéu de Palha e forçando o governo mundial a reagir à narrativa que o próprio Morgans criou. Fenômeno Bug e Cross Guild. E aqui, talvez o maior exemplo de erro ou genialidade do engajamento da mídia, que foram as ações desastradas e as coincidências que cercaram o Bug, o palhaço, onde elas foram interpretadas pelo jornal de uma forma totalmente distorcida. Porque quando ele se alia por nome ao Mihawk e o Crocodile na criação da Cross Guild, o jornal assumiu que o Bug era o cérebro por trás da operação de caça aos marinheiros. Nesse caso, o Morgans comprou a imagem mítica do Bug e elevou ele a um status de Yonko, provando que, no mundo de One Piece, a reputação construída pela mídia é mais poderosa do que a própria força física. Fake. Agora, nos arcos mais recentes, como em Egghead, essa guerra de narrativas atingiu o seu ápice. O governo mundial tentou eliminar o Vegapunk e culpar os Chapéus de Palha pelo sequestro do cientista. E enquanto isso, o Morgans, que estava no seu dirigível, tenta moldar a história que melhor vai chocar o mundo. É a famosa pós-verdade no seu estado mais puro. Isso quer dizer o quê? Não importa o que aconteceu no laboratório, importa quem publica a primeira versão aceita pelo público. E esse conceito de pós-verdade é interessante, porque a questão não é necessariamente que as pessoas não conhecem os fatos, elas conhecem, mas elas tendem a dar mais importância a informações que confirmam as suas crenças e sentimentos. Ou seja, o Morgans dá os detalhes do que aconteceu no laboratório na sua versão, só que mesmo ele colocando os Chapéus de Palha como bonzinhos, as pessoas não vão acreditar nisso, porque elas já têm as suas crenças que piratas são ruins, fazendo com que a verdade perca a importância. Então, o universo de One Piece nos prova que o controle da informação é o pilar que valida o poder político. Sem o jornal para pintar a Marinha como a encarnação da justiça absoluta, o sistema dos nobres mundiais ia quebrar em pouco tempo. As pessoas aqui iam finalmente perceber que os piratas muitas vezes não são os vilões, mas sim um movimento de reação ou rebeldes contra um estado tirânico. E para fechar, pensa na forma de distribuição da informação. Na Grand Line, as gaivotas do News Coast cruzam os céus e soltam o jornal diretamente nas mãos dos cidadãos. Então as pessoas vão pagar com a sua moeda pela informação, pegar o jornal e consomem a verdade mastigada do dia.
E essa dinâmica é o espelho perfeito dos algoritmos das redes sociais de hoje em dia. É como se os newcos e os algoritmos entregassem a realidade pronta na porta da sua percepção. Os dois trabalham sobre uma lógica do engajamento, o que choca mais, o que gera mais clique ou dinheiro, além também dos dois reduzir a capacidade do público de duvidar das fontes originais. No final, tanto a Grand Line quanto o nosso mundo, a regra se mantém sem alteração. Quem controla a narrativa, controla o mundo. E rapaziada, se você quer mais vídeo desse tipo por aqui, de One Piece e outros animes nesse estilo, você tem que estar inscrito para não perder nada. E se você ficou até aqui, claro, brigadão, deixa o like e o seu hypar se você gostou desse vídeo. Então é isso, valeu gente!